A marca registrada no Alerta Total é acompanhar casos, trazer atualizações para você. Começou hoje o julgamento do casal acusado de matar a própria filha de apenas 2 anos na cidade de Limeira. A Sofia morreu em setembro de 2023 e, segundo o laudo da perícia, a causa da morte foi por asfixia. Pai e mãe sentaram nesta quarta-feira no banco dos réus e a decisão pode sair a qualquer momento. Quem está acompanhando o caso da Sofia é a repórter Ingrid Voit. A Ingrid já está neste momento em frente ao fórum da cidade de Limeira e ela traz as informações junto do cinegrafista Tony Souza. Ingrid, uma boa tarde para você. Olá, Edinho, boa tarde para você e também para quem acompanha a gente aqui no Alerta Total. Começou hoje às 9h30 da manhã e por volta das 9h30 o julgamento então desse casal acusado de homicídio contra a própria filha, a menina Sofia Vitória, de 2 anos de idade. Caso que, como você comentou, aconteceu em 2023 aqui na cidade de Limeira. Já aproveito aqui para lembrar um pouco, para trazer à memória o que foi esse caso que teve bastante repercussão aqui na cidade e também na nossa região. Tudo começou quando a mãe, que hoje está aqui sentada no banco de ré, a ré nesse julgamento, levou a criança até a UPA Abílio Pedro, aqui na cidade de Limeira, para procurar atendimento. Segundo o relato da mãe, porque a filha estava doente há mais ou menos 2 dias e naquele dia então que foi levada até a unidade de saúde, teria piorado. Mas, segundo o relato dos profissionais ali no local, os atendentes, profissionais da saúde, a criança já chegou morta à unidade de pronto atendimento, já apresentava situação de rigidez cadavérica. Então, por conta disso, o caso foi registrado em boletim de ocorrência como, inicialmente, morte suspeita. Depois, a situação muda um pouco de figura quando o laudo necroscópico é apresentado, quando ele é concluído e a causa da morte é então revelada como morte por asfixia mecânica causada por estrangulamento. Depois disso, a mãe foi presa preventivamente, passou aí a ser considerada a principal suspeita, então foi presa preventivamente, foi levada para a prisão. E depois disso, 2 dias, a gente noticiou inclusive na RFTV essa prisão dessa mãe na ocasião. Depois disso, alguns dias depois dessa prisão dela, ela incluiu o pai também da criança na história. Disse que ele, na verdade, teria sido o mentor do crime. Nas palavras dessa mãe, esse homem teria chegado em casa em determinada ocasião, abre aspas, alucinado, fecha aspas, pelo uso de drogas e teria então convencido, obrigado a mãe de alguma forma, usando os meios dele, a segurar a criança enquanto ele a asfixiava. Isso foi o que disse a mãe, colocando então o pai também da criança na cena do crime. Depois disso, ele negou essa versão, ele sempre negou essa versão, disse que não tem nenhum envolvimento com o que aconteceu. E uma acariação precisou ser feita para esse confronto de versões, A acariação é quando você senta ali as duas pessoas diante da justiça e então tenta extrair ali uma versão que seja condizente, mas isso não aconteceu. Eles continuaram com as suas respectivas versões, então ambos foram presos preventivamente, mulher que já estava, e o homem foi então preso preventivamente em outubro do ano de 2023. Inclusive, aqui quando a gente chegou, eu e o Tony Souza, ao julgamento que acontece nessa quarta-feira na cidade de Limeira, a acusação, o Ministério Público, a promotoria fazia ali as suas considerações. Depois a gente teve um intervalo. E durante esse intervalo eu conversei com o juiz que nos atendeu. O juiz, vou trazer o nome dele aqui porque ele foi solícito em falar com a gente, Fábio Augusto Rocha. Conversei com ele, ele trocou ali algumas palavras porque ele também não pode falar muito porque o julgamento continua. A gente ainda está aqui acompanhando, o andar da argumentação. Então a gente chegou, teve intervalo, conversei com o juiz que explicou que dentro dos procedimentos aqui de um júri, essa sentença ainda deve demorar para sair, deve sair por volta das 11 horas, meia-noite, isso porque ainda tem muita coisa para acontecer aqui dentro. Ele disse que, claro, isso é uma estimativa,
mas é muito possível que se estenda até esse ponto ou que até passe, né, adentre aí a madrugada, porque a gente está, nesse momento agora, o que está acontecendo depois desse intervalo, a defesa dos réus está fazendo as suas considerações, está fazendo a argumentação. No momento que a gente chegou e acompanhou um pouco ali do que acontecia, de qual era a argumentação da promotoria, o Ministério Público, né, argumentava ali que não se deixa de entender que há agravantes nesse caso. Eles são acusados, inclusive, de homicídio qualificado com 4 agravantes. Tem relação com motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e também o fato de ser vítima menor de idade, menor de 14 anos, a Sofia Vitória de apenas 2 anos de idade. Então, casal de 25 anos, a mulher, o homem de 37, acusado de homicídio qualificado com 4 qualificadoras. Nessa minha conversa ainda com o juiz, ele também explicou algumas considerações ali em relação à sentença, né? Isso porque para o homicídio qualificado, disse ele, a pena é de 12 a 30 anos de prisão. Com várias qualificadoras sendo reconhecidas, o juiz tende a aplicar a pena mais próxima do teto, que é de 30 anos. Mas ele explicou também que isso depende da consideração do júri. Hoje aqui a gente tem 7 juradas, todas mulheres. Isso foi feito por meio de sorteio, né? Logo no primeiro momento em que o júri começa, às 9h30 da manhã, as juradas foram sorteadas, então estão compondo a mesa e vão avaliar agora, isso está em andamento. E elas vão avaliar, então, se de fato, né, teve ali, se os réus são culpados ou inocentes e se houve ou não essas qualificadoras apontadas na denúncia. A gente segue por aqui acompanhando o caso e trazendo as atualizações a qualquer momento na tela da RFTV. Eu volto, Edinho, com você ao Alerta Total. Obrigado, Ingrid Voz, também o Tony Souza. Eles estão acompanhando e trazendo todos os detalhes desse momento, dessa audiência que está acontecendo. Vocês se lembram desse caso? Uma criança, gente, morta pelos pais na cidade de Limeira. A perícia prova isso. Os advogados agora argumentam e pode se estender até a madrugada.